Fala galera, vem comigo fazer a resolução, olha só, da questão 19 da Olimpíada Canguru da Matemática, beleza? Prova de 2023, nível S. Olha só o que diz essa questão, meu povo. Um pentágono foi dividido em partes menores conforme mostrado. A figura que está aqui acima de mim, né? Os números de dentro dos triângulos representam suas áreas. E a pergunta é, qual é a área P do quadrilátero, né? Então, quanto vale essa areazinha aqui, P, beleza? Primeira coisa que a gente tem que analisar, se os números que estão dentro são áreas, e a gente tem áreas de triângulo, como a gente calcularia um triângulo? Base vezes a altura dividido por 2, né? Uma das formas de calcular. Beleza. Agora observe aqui, vou pegar dois triângulos em específico. Esse triângulo aqui, ó, de área 9 e esse de área 3. Como eles têm um lado em comum, que é esse lado aqui que eu estou destacando para vocês, né? O que significa que ambos têm, considerando isso aqui como base, ambos têm a mesma altura, beleza? Significa isso. Então, quando eu pegar aqui a mesma altura, que é para os dois, né? Pegar a base de cada um e multiplicar pela altura e dividir por 2. Para o triângulo de cima eu tenho uma área 9 e para o triângulo de baixo eu tenho uma área 3. Beleza. Vou nomear quem são essas bases. Essa base aqui do triângulo de área 9 eu vou chamar de X e essa base do triângulo de área 3 eu vou chamar de Y. E vamos montar essas fórmulas. Vem comigo, olha só. Primeiro a gente vai montar aí do de área 9. Então a gente tem a base que é X vezes a altura, dividido por 2, isso aqui vai dar 9, beleza? E a gente vai montar também do de área 3, então a base que é y vezes a altura, dividido por 2, isso aqui é igual a 3. Note que em ambas expressões eu tenho um h, né? Então eu vou isolar o h para poder igualar as expressões. Então vamos lá, isolar o h na de cima primeiro. Observe que o 2 está dividindo, passa multiplicando, né? Então vai ficar 2 vezes 9, 18. E o x está multiplicando o h, passa dividindo, ou seja, o nosso h aqui, ó, ele é igual a 18 sobre x. E eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó, com o h de baixo. O nosso h vai ser igual a 6 sobre y, beleza? Isso aqui eu estou assumindo que vocês sabem manipular uma expressão que eu sei que vocês sabem, beleza? Agora, se você notar, eu tenho h em duas expressões. E como os h são iguais, eu posso igualar as expressões, então. Então, significa que o 18 sobre x eu posso igualar a 6 sobre y. Então, igualando as expressões, a gente vai ter exatamente o quê? Ó, 18 sobre x igual a 6 sobre y. Só que uma coisa interessante, já que isso aqui é uma proporção, sempre eu posso trocar os meios ou os extremos. Sempre posso trocar esses dois de lugar ou esses dois de lugar. Eu vou trocar o 18 com o y, para a gente ter a razão entre y e x. Então, a gente vai ficar exatamente o quê? Ó, trocando esses dois aqui. Y sobre x igual a 6 sobre 18. Sempre que é uma proporção, você pode fazer isso. E note que aqui, nessa razão, a gente pode simplificar, né? Para deixar mais simples e mais fácil, né? Então, eu vou dividir aí, ó, o de cima e o de baixo por 3. 6 dividido por 3 dá 2. E 18 dividido por 3 dá 6. Dá até para simplificar mais, né? Vamos simplificar mais aí, ó. Vou dividir por 2, vai dar 1/3, beleza? Então, observe que a razão de y para x é igual a 1/3. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a mesma coisa, só que não com esses mesmos triângulos. A gente vai fazer, ó, com esse triângulo aqui que eu vou dividir o P. Olha só, vou apagar todos esses riscos aqui. E eu vou dividir o P assim. Deixa eu dividir com outra cor, né, para ficar mais visível. Eu vou dividir o P assim, ó, em dois triângulos. Aqui a gente tem a área 1. Tá aqui, ó, área 1. E observe que, olhando para esses triângulos aqui que eu vou formar agora, eu posso aplicar a mesma condição que eu apliquei para o triângulo 9 e 3. Agora, observe que a altura vai ser isso aqui. Esse segmento vai ser a altura, que é comum para ambos, beleza? Então, eu posso aplicar a mesma coisa. E se você observar, as bases vão ser as mesmas. Ou seja, vai ser a base do 9, do triângulo 9, e a base do triângulo 3, beleza? De área 3. Só que se você notar, né? Aqui a gente não tem mais área 9 e área 3. Quem são as áreas? A área 1, que a gente não sabe quanto é, e a área do triângulo menor é a área 2. Então, a gente vai fazer a mesma coisa. Logo, como vai ficar? Olha só. Aqui a gente vai ter, vou fazer embaixo, né?
Então aqui a gente vai ter base do triângulo de área 1, que é o que a gente quer achar, é uma parte do P. Então a gente vai ter exatamente o quê? A base dele é x, né? Que é a mesma do triângulo de área 9, vezes uma H2, beleza? Que é exatamente outra altura, não necessariamente precisa ser a mesma altura, certo? Dividido por 2, isso aqui vai dar área 1, ok? E se você observar aqui, eu vou fazer a mesma coisa para o triângulo de baixo. Então, a base dele é y vezes a mesma altura, utilizando o mesmo raciocínio, dividido por 2, só que isso aqui vai dar área 2, a área dele, né, que é 2. Beleza. E aqui a gente vai fazer a mesma coisa, vamos isolar o h, beleza? E depois montar a razão y sobre x. Vamos lá. Na prática vai ficar como, meu povo? Ó, isola o h aqui. O nosso h2 vai ficar exatamente o quê? 2 área 1 sobre x. E embaixo, o nosso h2 vai ficar exatamente o quê? 4 sobre y, né? 4 sobre y. Como os dois h são iguais, né? A gente pode igualar as duas expressões, então a gente vai ter exatamente o quê aqui, ó? 2a1 sobre x igual a 4 sobre y. Como é uma proporção, eu posso trocar esses dois aqui, ó, que eu risquei para vocês. Então, a gente vai ficar exatamente x sobre y igual a 4 sobre 2a1. Eu vou simplificar essa expressão dividindo por 2 em cima e embaixo para facilitar a minha vida. Então, ó, 4 dividido por 2 dá 2. E 2 dividido por 2 dá 1, que não precisa colocar. Só que se você notar, né? Opa, só um minuto aqui, ó. O y é em cima, né? O y é em cima, porque eu troquei esses dois aqui, beleza? Só uma correção. Beleza. Agora, se você notar, y sobre x é o quê? Olha lá em cima, é 1/3, né? Então, essa expressão eu posso igualar a 1/3. Então, ó, eu posso chegar aqui, pegar o meu 1/3, fazer aqui no meio, beleza, de roxo. Pegar o meu 1/3 e igualar essa expressão, que é 2 sobre A1. E aqui a gente aplica meio pelos extremos. Então, o nosso A1, a gente já sabe que é 6. Beleza, A1 é 6. E como a gente vai fazer agora? Agora é só a gente fazer a mesma coisa e achar o A2, beleza, meu povo? O A2 é essa daqui, ó. É essa outra área. E observe que quando a gente achar o A2, né, a gente vai ter exatamente o quê? A gente vai ter a área 1 mais a área 2 para ser o nosso P, beleza? Então, a gente já sabe que o nosso A1 é igual a 6. Eu vou colocar aqui, ó. A1 igual a 6. Agora, a gente vai calcular o A2. Vou apagar tudo isso aqui, beleza? E vamos calcular o A2. Olha só. Chega aqui, ó. Tchau. Foi. Beleza. Utilizando o mesmo raciocínio. Aqui, ó, vai ser agora o x e aqui é o y, beleza? Então, observe que o nosso x sobre y, né? Já fazendo todos os cálculos para facilitar a vida de vocês, beleza? O nosso x sobre y, se vocês notarem, olha só. Vou identificar o padrão para vocês pegarem aqui comigo. Ó, vou apagar aqui, vou voltar naquela conta, beleza? A conta aqui, beleza? O nosso y sobre x deu 1/3, que se a gente multiplicar aqui, ó, por 3 e por 3, fazendo uma fração equivalente, vai ficar 3 nonos. Que se você observar, o nosso y, né, é a base do triângulo de área 3 e o nosso x é a base do triângulo de área 9. Ou seja, a gente pode montar a proporção base-área, beleza? Base de um sobre a base do outro, beleza? Igual a área de um sobre a área do outro. A gente pode fazer isso para poder acelerar nossos cálculos, beleza? Então, ó, tchau de novo aqui para esses cálculos. Então, a gente vai lá. Eu vou chamar aqui de x e aqui de y. Então, vai ficar base de x sobre base de y igual a área de x sobre a área de y, beleza? E a gente vai fazer a mesma coisa para o triângulo de área 2 e o triângulo de área 8. Então, base de x sobre a base de y igual a área de x, que é o A2, sobre a área de y, que é o 8. E observe que, como essas duas razões são iguais, eu posso igualar essas duas aqui, ok? Vou trazer mais para cá, para eu não ficar aí na frente. Então, se eu posso igualar as duas, a gente vai ter exatamente o quê? Ó, 5/4 igual a 2 sobre 8. Agora, a gente aplica aqui o meio pelos extremos, né? Então, nosso A2
vai ser igual a 5 vezes 8, 40, dividido por 4. 40 dividido por 4 dá 10. Então, se o nosso A2 é 10 e o nosso A1 é 6, o A2 mais A1 é 10 mais 6, que é 16, que se você notar, o A2 mais A1 é o nosso P, meu povo. Então, aqui, tranquilamente, né, o nosso P, a nossa área P, é 16, gabarito, olha lá, isso mesmo. Gabarito, letra C. Tranquilo? Uma questão mais longuinha, né? Mas bem bacana de se resolver também, beleza? Então, gostou da resolução? Deixa seu like, deixa nos comentários, né? Deixa seu like, compartilha e se inscreve no canal. E eu te vejo na próxima questão. Tamo junto e é nóis!